Mônica. Boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Mais uma vez, então, uma imensa alegria e honra podermos nos reencontrar nesse espaço, que nos sintamos aí próximos uns aos outros, apesar de distantes, e na certeza de que não estamos sozinhos nessa empreitada, que sejamos aí acolhidos e amparados por nossos amigos e benfeitores espirituais, que nós nos sintamos aí aconchegados por esses que do invisível velam por nós. E sempre acho muito importante reforçar da parte que cabe a cada um de nós de nos fazermos aí disponíveis e dispostos, colocarmos com uma abertura necessária a sermos tocados por essa mensagem que não nos é nada nova, mas talvez demanda de nós uma nova escuta, um novo olhar, e a partir disso nos sintamos aí estimulados a buscar novos caminhos na nossa existência. Acho importante a gente iniciar esse nosso estudo de hoje, essas reflexões a que nos propusemos, só ressaltando o caráter, né, desse encontro na noite de hoje. Vocês estão vendo aqui a Yellow Ribbon, a minha fitinha amarela, em respeito ao Setembro Amarelo. Acredito que todos saibam desse movimento, desse engajamento mundial, mas nem todos sabem que amanhã, 10 de setembro, é o Dia Mundial em que se comemora a prevenção ao suicídio. E a origem do Setembro Amarelo, de todo esse movimento de conscientização contra o suicídio, ou se preferirem, a favor da vida, começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. Um jovem que era conhecido por sua personalidade carinhosa e sua habilidade mecânica, e tinha como marca um Mustang, no ano de 68, que ele mesmo havia restaurado e pintado de amarelo. E aos 17 anos de idade, Mike comete suicídio em decorrência de sérios problemas psicológicos. O interessante é que no dia do seu velório, os seus amigos levaram uma cesta com alguns cartões que estavam decorados com fitas amarelas, como essa aqui. E dentro desses cartões tinha uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. E a partir daí, claro, essa ideia se espalhou e ganhou o mundo numa campanha mundial a favor da vida. E acho que não é muito ressaltar que essa data nos alerta sobre a importância de falar sobre os riscos e os cuidados para que se possa evitar ações suicidas. A campanha do CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, falar é a melhor solução. E por que seria? Durante tanto tempo, né, falar sobre suicídio era tabu, e os especialistas dizem que a primeira razão para que a gente precisa falar sobre o assunto é quebrar tabus e enfrentar de frente, né, cara a cara, esse problema. O suicídio é, sem dúvida alguma, uma questão de saúde pública, que leva cerca de 32 brasileiros por dia, mais que HIV e mais do que a maioria dos tipos de câncer, dentre outras questões. E os estudiosos dizem que é possível prevenir o suicídio, desde que a sociedade, desde que todos nós estejamos munidos de informações e talvez principalmente bom ânimo e disposição para enfrentar essa luta. E por isso é preciso falar. É preciso que a gente reconheça sinais, é preciso que a gente faça uma diferenciação entre mitos e verdades, é preciso que a gente dê voz a profissionais e pessoas que possam nos possibilitar o acesso à informação e conhecermos também as formas de apoio, mas principalmente é preciso que a gente tenha
tempo e disponibilidade íntima de estarmos de verdade uns com os outros. Talvez um exercício que seja muito importante é um esforço mínimo que seja de nós tentarmos enxergar a vida pelos olhos de quem, ainda que por uma fração de segundos, já pensou em se matar. E às vezes a gente até tem um olhar crítico, um olhar severo para essas pessoas, e nos esquecemos, talvez, que são irmãos de caminhada, que sofrem, muito provavelmente, alguma grande dor e não conseguem enxergar uma saída viável para ela, e chegam a pensar, sim, em se matar como uma forma de matar essa dor. Porque, em geral, quem pensa em suicídio não quer morrer, quer matar a sua dor. E talvez, nesse sentido, acho que nós somos aqui privilegiados. Alguns preferem dizer que não somos privilegiados, mas sim compromissados. Talvez seja a expressão mais adequada. Mas eu, honestamente, preciso confessar para vocês que eu me sinto, sim, privilegiado pelo que hoje eu posso conhecer de mim mesmo, da vida, pelo uso dessa lupa que aumenta a minha capacidade de visão. E essa ferramenta é exatamente a doutrina espírita, essa fonte de esclarecimento, de consolo, que propõe uma leitura do Evangelho de Jesus e me traz um referencial para a minha própria libertação. Acredito eu, para a nossa própria libertação. É muito bom pensar que nós temos espaços como esse que nos permitem pensar a vida, que nos permitem falar sobre nós mesmos, falar sobre as nossas dores. Inclusive, nas reuniões de quinta, a gente tem estudado exatamente as dores da alma. E a partir de uma construção conjunta, nós podermos buscar a ampliação do nosso horizonte, aumentar o nosso campo de visão. E talvez por meio do entendimento mais adequado da vida e de sua engrenagem, de seus mecanismos, e como essa vida me afeta, eu me tornar um pouco mais consciente do que seja o viver. E de uma forma muito característica da minha forma de viver. E, a partir disso, talvez eu consiga, aos poucos, ir me libertando de tantas questões que me causam sofrimento, me geram algum tipo de desconforto, me tiram da minha paz, me geram aí algum desequilíbrio. Não sei se isso acontece com vocês quando estão em momentos como esse. Fato é que, conhecendo a verdade, nós podemos nos libertar. A gente já conhece essa frase de cor, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase está descrita, traduzida por João, no capítulo 8, versículo 32, e a maioria de nós tem isso como um referencial quando a gente busca conhecer um pouco mais a doutrina. Acredito eu porque a liberdade é um anseio de todos nós. Todos nós buscamos a liberdade ou sermos livres, e talvez não necessariamente buscamos da forma mais adequada, mas enfim, isso é assunto para um outro encontro, um outro estudo. O que eu queria trazer para vocês é que poucos de nós conhecemos, ou temos aí disposição para conhecer, são as condições para que haja essa real libertação. Nós conhecemos o versículo 32, né? E conhecereis a verdade vos libertará, mas a gente não fixa, a gente não retém o versículo que está imediatamente antes desse. Alguém se lembra que está escrito antes do conhecer a verdade vos libertará? Deixa eu ver aqui os rostinhos. Não, pois é. A gente só quer pensar na libertação, a gente não quer pensar naquilo que vai ocasionar a libertação.
E o que Jesus nos fala pela boca ou pelas mãos de João é: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Um versículo anterior, mas que faz toda a diferença na forma como nós devemos interpretar a condição da nossa libertação. E a frase inteira, então, seria: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, há uma condição: nós permanecermos na palavra, sermos coerentes com os valores que hoje norteiam a nossa existência. Seguirmos Jesus, praticando seus ensinamentos. E com isso, na minha opinião, nós estaremos valorizando a vida. Na minha opinião, valorizar a vida é exatamente isso. Compreender o que ela significa em termos dos convites para o meu projeto de evolução, para o meu projeto de felicidade, e, de alguma forma, buscar meios de aderir a esse movimento natural do viver, fazendo escolhas que me tornem cada dia mais uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz. Sim, isso é escolha. E vai acontecer sempre, apesar de, pois sim, estamos aqui no mundo de provas e expiações para sermos afetados por essa realidade. Realidade às vezes dura, mas que nos impulsiona em nossa trajetória evolutiva. Jesus nos disse que tudo aquilo que ele nos trazia era para que nós tivéssemos paz. Porque no mundo teríamos, ou teremos, ou temos aflições, mas que era necessário bom ânimo para que com isso nós pudéssemos vencer o mundo. E mais uma vez, João traduz um ensinamento maravilhoso de Jesus, fundamental para que eu possa me colocar no mundo de uma forma diferente, de forma a dar sentido a essa travessia, às vezes árida, às vezes solitária, às vezes pesada. É preciso bom ânimo, é preciso coragem, é preciso disposição e disponibilidade. Tanto a forma como eu vou encarar essas eventuais dificuldades que se fazem no nosso caminho, quanto o tempo que eu me dou para elaborar, aprender e, com isso, crescer. Não é apenas viver a realidade material que vai nos fazer alinhados em Deus, unos com a nossa consciência, mas a forma como eu faço essa travessia, isso pode fazer toda a diferença. Jesus, no encontro com Nicodemos, traz que não será possível ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo. O nascer de novo é sim uma realidade. Reencarnarmos, um novo contato com a matéria, vai ser para cada um de nós um estímulo para que a gente impulsione na nossa trajetória evolutiva. Mas ele continua dizendo que é preciso nascer da água e do Espírito. Sem isso, a gente não vai poder entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade enquanto estamos a caminho, enquanto estamos submetidos ao imperativo da vida, que está sempre a nosso favor, a favor da nossa evolução, para que a gente possa trazer um novo sentido ao nosso viver. E com isso, renascermos em espírito. Vencermos o mundo. E com isso, conseguirmos espiritualizar a nossa existência. Para mim, talvez esse seja o maior
significado da valorização da vida. Aproveitar essa existência. Não resistir ao fluxo natural da vida que o tempo inteiro me impulsiona a crescer, a aprender e a me melhorar. Quando a Cris me convidou para fazer esse estudo, nós ficamos aí pensando qual seria um tema adequado e, a princípio ela sugeriu algo como valorização de si mesmo e da vida. Acho que é algo nesse sentido. E eu fiquei, acho que era isso, né, Cris? Valorização de si mesmo e da vida. E eu fiquei pensando, refletindo sobre algumas questões que envolvem esse valorizar a si mesmo, ou valorizarmos a nós mesmos. O que isso trazia de implicações, de desdobramentos, e achei que isso, em algum momento, podia se confundir com algumas ideias mundanas aí, derivadas da nossa cultura, tão propícia à autoexaltação, de nós pensarmos, em alguma medida, nesse culto ao ego que está tão recorrente na nossa forma de ver o mundo e de viver a nossa vida. E aí, no final das contas, a gente chegou nesse tema, o cuidado de si mesmo e a valorização da vida. Pensando mesmo que né, no caso, o cuidado de si mesmo, já implica o outro, a valorização da vida. O cuidado de si mesmo é um reflexo de valorizar a vida. Ou, talvez, valorizar a vida a partir do cuidado de si mesmo. Depois de estudar, de refletir, né, de pensar muito sobre mim mesmo diante desse tema, eu cheguei à conclusão que talvez o tema poderia ser o cuidado de si mesmo é a valorização da vida. Enfim, apenas alguns exercícios filosóficos para a gente entender melhor o que esse tema tem a ver com todos nós, né, e o que a gente pode apreender com isso de maneira a mudar o percurso e a maneira como nós nos colocamos na nossa própria existência. Claro que essa ideia, né, esse cuidado de si, da forma como nós queremos aprofundar, né, nesse estudo, está muito ligado à ideia de autoamor, né, que a Mônica lindamente nos trouxe aqui no início do nosso encontro, que é uma das tônicas da mensagem de Jesus. Ele, em algum momento, né, ele era sempre buscado por escribas e fariseus que tentavam provocá-lo. Em determinado momento, ele responde a um deles com relação ao que seria devido fazer para a gente conquistar a vida eterna, e ele, ou seguir os mandamentos, qual que era a lei mais importante, e ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E isso é uma reprodução do que estava lá nos Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E ele continua dizendo: esse o primeiro mandamento. E o segundo é, semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ou seja, Jesus trazendo aí o Antigo Testamento para nos proporcionar uma reflexão importantíssima sobre algo que se torna um dever consciencial, de nós não nos desconectarmos da nossa essência divina, que nós pudéssemos, sim, nos lançar a esse exercício do amor desses tantos outros que transitam pela nossa existência, mas sem perder de referência o amor a nós mesmos. E essa ideia do cuidado de si foi muito discutido na filosofia, né, desde os clássicos, né, Sócrates, Platão, enfim. Mas, principalmente, Foucault desenvolveu uma ideia muito interessante sobre
o cuidar de si mesmo. Foucault foi um filósofo, historiador, sociólogo, crítico literário, que esteve aqui conosco, na França, entre 1900 e poucos até final da década de 80. E ele tem um pensamento muito interessante no que diz respeito a esse, eu diria, desafio de nós cuidarmos de si. Ele dizia num dos livros que chama Hermenêutica do Sujeito, ele diz: ocupar-se consigo não é, pois, uma simples preparação momentânea para a vida. É uma forma de vida, nos mostrando que talvez fosse desejável que nós passássemos por essa existência sem perdermos de vista essa necessidade do cuidado de si. E, em determinado momento, nessa mesma obra, ele nos diz: tornamo-nos o que nunca fomos. Tornarmos-nos o que nunca fomos, esse é, penso eu, um dos mais fundamentais elementos ou temas dessa prática de si. Tornarmos-nos o que nunca fomos. Que, de alguma forma, nos leva a essa ideia de um trabalho a ser feito para nos tornarmos algo que se espera de nós, na construção de um novo eu. Não cabe aqui, claro, a gente ficar aprofundando nos pensamentos desse filósofo, desse grande homem, mas eu queria aproveitar essas provocações de Foucault para lançar uma outra reflexão. E a gente vai, a partir disso, construir algo juntos. Vocês acham que há alguma diferença entre amar a si mesmo e amar o si mesmo? Cuidar de si mesmo e cuidar do si mesmo? Mesma coisa? Alguma diferença? A cara de vocês é um poema, mas eu não consigo ler pensamentos. Enfim. Acho que, apesar de uma tênue diferença, eu entendo que o cuidar do si mesmo, desse ente chamado si mesmo, talvez seja um caminho para o amar a si mesmo ou para o cuidar de si mesmo. Algumas vezes, como a Mônica já havia trazido para a gente, a ideia desse amor próprio, desse amor a nós mesmos, pode transparecer em algum ato de egoísmo, algum ato de ficar aí ressaltando ou fazendo preponderar a minha própria vontade. E existe mesmo uma linha muito tênue que difere o egoísmo do amor próprio ou do auto-amor. Eu acho que vale a pena a gente, de alguma forma, dedicar algum tempo pensando a esse respeito, né? Qual que é o limite entre o cuidado de si, o auto-amor e esse egoísmo? Eu não sei se vai dar tempo da gente aprofundar tanto na noite de hoje, mas fica aí o dever de casa para a gente pensar nessas duas esferas com uma linha bem tênue, dividindo uma da outra. O que eu queria só exercitar com vocês é mesmo, de verdade, é só um exercício, não tem uma opinião formada sobre tudo, nem eu, nem Raul Seixas, mas eu acho que a ideia do si mesmo, de pensar o si mesmo, nos leva em direção a pensar uma dimensão da nossa individualidade, da nossa identidade. É como se pensar no si mesmo nos confere uma singularidade, que de alguma forma traz aí um diálogo com o conhecer a ti mesmo. Né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919,
Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual o meio prático mais eficaz para nós nos melhorarmos nessa vida e resistirmos a quaisquer arrastamentos do mal. E a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E acho que esse é um caminho importante da gente aventurar, nos encorajarmos para investigar essa dimensão de nós mesmos chamada si mesmo. Conhecendo a nós mesmos, e talvez com isso tendo a possibilidade de reconhecer o si mesmo, aquilo que me é singular, talvez eu tenha meios de aprofundar no exercício constante do que a gente hoje chama de respeito. Tanto respeito a mim mesmo, como respeito ao outro. E essa é a base da empatia. Essa é a base da outridade e provavelmente também a base do autoamor. Respeito é a base de qualquer relação, seja comigo mesmo, seja com esses outros que transitam pela minha existência. Eu me amo, eu me cuido, porque eu reconheço e respeito a minha singularidade. Eu acolho a minha anterioridade, a minha história, a minha trajetória. Eu valido a minha identidade espiritual. E talvez isso seja um passo fundamental para que a gente também consiga reconhecer o si mesmo do outro, a singularidade do outro, a anterioridade do outro, a sua trajetória multimilenar, a sua história e a sua identidade espiritual. E talvez fazendo esse trabalho, nós seríamos levados naturalmente a não julgar, a não comparar, a não diminuir ou não desconsiderar, mas, sobretudo, a não desrespeitarmos. Porque o outro é fruto da construção dele. Assim como eu sou fruto da minha construção. O outro é resultante de uma trajetória de tantas existências, enfrentando tantas lutas que trouxeram a ele exatamente onde ele se encontra e como ele se encontra, assim como eu. Hoje, fruto das minhas escolhas e vivências do passado, hoje me encontro na vida que me é dada viver para que eu possa sustentar e dar prosseguimento a essa construção da minha identidade. E nós não vamos, nem eu, nem vocês, nem os outros que transitam na nossa vida, nós não vamos mudar milênios de sombras cristalizadas, ou de desvios à lei, ou de descaminhos com a luz nascente da nossa consciência. É muito importante que nesse trabalho, reconhecendo o si mesmo em mim, a minha singularidade, e reconhecendo o si mesmo do outro, a singularidade dele, a gente se respeite, a gente compreenda que cada um está construindo, talvez, da melhor forma que dá conta, a sua identidade, a sua individualidade. Acho que é importante a ideia do cuidar de si mesmo, daquilo que me torna único, me apropriar dessa minha identidade espiritual. E com isso eu posso, talvez, caminhar com mais segurança na construção de sentido para a minha vida. Eu não sei se vocês já pensaram em algum momento que a vida estava sem sentido. Já se sentiram perdidos, assim, sem saber
muito para onde ir, ou o que escolher, qual o melhor caminho. Talvez, ouso dizer, muito provavelmente, isso se deu ou se dá pelo distanciamento do si mesmo, dessa dimensão da nossa individualidade. É quase que houvesse, na minha opinião, uma força contrária a nós sermos quem nós somos. É quase que houvesse um chamamento ou uma expectativa para que eu correspondesse a tantos olhares que esperam que eu seja de alguma forma. E muitas das vezes, quantas das vezes eu me violento para corresponder a essas expectativas, a esses anseios, a esses olhares, e me violento, não conseguindo ser eu mesmo. No Evangelho tem uma passagem linda no capítulo 13, fora da caridade. Mentira, não saiba a vossa mão esquerda, que se chama Os Infortúnios Ocultos. Quantos de nós já sofremos em silêncio e carregamos um fardo pesadíssimo simplesmente pelo fato de não sermos reconhecidos ou validados ou termos tido a oportunidade ou o direito de sermos nós mesmos. Acho que o movimento é esse mesmo, assim. O cuidar do si mesmo, daquilo que me torna único, me apropriando da minha própria identidade espiritual, me levaria, talvez, ao cuidado de mim mesmo, né? De como hoje eu me mostro na vida. E me permitiria, talvez, trazer um sentido mais apropriado da minha própria vida, me permitiria fazer diferente, crescer, me tornar aquilo a que eu me propus antes de aceitar essa aventura da vida, e o que me levaria naturalmente ao cuidado do outro, porque me levaria a respeitar o si mesmo do outro, o que torna o outro único. E com isso eu, sei lá, permitiria, se é que isso é possível, que ele se apropriasse da identidade dele e fosse quem ele deseja ser. E talvez isso nos permitiria estabelecer cada vez mais relações afetivas calcadas na verdade de cada si mesmo. Eu no direito, talvez no dever de ser quem eu sou, e o outro no direito e dever de ser quem ele é, e desse encontro de si mesmos, nós nos tocarmos de tal forma que ambos deixaríamos a relação, deixaríamos a vida com ganhos de luz, com ganhos de amor. Tem alguma... Tomar uma água aqui, engatei aqui uma terceira. Tem alguma questão aqui, pessoal? No chat? Na realidade, tinham perguntado, Tony, o que você tinha pedido para repetir, né? Aquela questão do amar, o seu questionamento. Amar a si mesmo e amar o si mesmo. Já foi. E aí a gente colocou aqui no site, no chat. Mas, assim, é só mesmo um exercício para a gente pensar nessa dimensão que talvez seja anterior, talvez seja complementar, né, acessória desse convite do amar a si mesmo, que é a gente pensar nessa dimensão que todos nós trazemos, que é uma dimensão característica do nosso ser. Quando a gente, em geral, quando a gente fala no amar a si mesmo, né, num exercício de
olhar no espelho e de acolher aquilo que a gente está vendo, muitas das vezes esse chamado diz respeito a um convite para esse auto-amor de como nós nos colocamos nessa vida atual. E o si mesmo, ele é um passo além, porque fala exatamente de tudo aquilo, todo aquele construto de memória e de identidade espiritual que faz com que eu seja único no universo. E se a gente não consegue se amar com esse pacote inteiro de si mesmo, fica difícil demais a gente empreender esse movimento de amar o próximo, ou amar a Deus, ou suportar essa vida com o fardo da nossa própria existência. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu tenho a sensação de que o mais difícil de simplificar na vida é a gente ser a gente mesmo. Há uma grande complexidade em nós aderirmos à simplicidade de sermos simplesmente nós mesmos. Porque a gente vive aí num emaranhado de relações, de imperativos, de impulsos, de conceitos, de preconceitos, de expectativas que muitas das vezes vedam a nossa capacidade de si mesmo, de nós mesmos, né? De como nós devemos nos colocar na nossa vida. Espero que não tenha ficado confusa essa diferenciação do si mesmo. Ficou? Deu para... Desculpa, é porque às vezes eu fico aqui numas loucuras filosóficas e eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês para a gente sofrer junto com essas provocações. Mas, no final das contas, o que se pretende é trazer mesmo um estímulo para que a gente consiga se perceber um pouco além desse corpo que tem algumas imperfeições que às vezes me desagradam, um pouco mais do que a minha forma de me colocar no mundo das relações, a forma de me colocar no mundo, os meus impulsos, as minhas tendências, quando eu reconheço, mas é reconhecer de verdade, quando eu acolho essa ideia do si mesmo, dessa identidade construída em milênios, talvez a gente consiga lidar melhor com os nossos porquês, com aquilo que nos move, com os nossos impulsos, com os nossos desejos. Sobretudo se a gente pensa que nós somos fruto de uma cultura, e nós somos fruto e nós alimentamos uma cultura castradora, limitadora, que tende a anular o outro, a desconsiderar esse outro se ele não for como eu gostaria que ele fosse, se ele não for padrão, se ele não for normal. O que é, meu Deus, o conceito de normal quando atribuído a pessoas? Normal na nossa cultura é um conceito matemático. É aquele que é percentualmente maior. Que está pouco quando a gente pensa em espíritos multimilenares, com experiências infinitas, e que hoje temos a possibilidade desse mergulho interno para que a gente possa fazer aflorar a nossa luz, para que a gente possa buscar esse encontro, cada um consigo próprio, cada um com esse si mesmo que está lá sedento para vir à tona e para se revelar e para se construir enquanto individualidade, enquanto identidade espiritual. Eu fiquei muito impressionado nesses meus estudos com o lema da campanha desse ano da IASP, da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. Em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, eles lançaram
uma campanha e eu, de fato, fiquei muito impressionado, muito emocionado com a coincidência, que a gente sabe que não é coincidência nenhuma. O lema é conectar, comunicar, cuidar. Caminhos para a prevenção. Eu achei muito bacana, achei muito lindo, assim, e muito relacionado ao que a gente está tendo a oportunidade, né, de conversar aqui nesse estudo, o que a gente tem semanalmente a oportunidade de conversar na nossa reunião de quinta, nas nossas reuniões da casa, o que nós nos propomos nessa encarnação. No caso, o lema, claro, né, está associado ao trabalho para a prevenção do suicídio, mas acho que seria tão importante a gente tentar ampliar um pouquinho, né, e fazer correlações com outras esferas da nossa vida, e talvez com mais lucidez, com maior entendimento, a gente poder valorizar a nossa vida, cuidando do si mesmo e de si mesmo, e com isso nós darmos uma utilidade à nossa travessia terrena. A primeira ideia, a primeira ação, né, proposta é conectar. E o que seria essa conexão? Talvez em tempos tecnológicos, o mais rapidamente associável é essa ideia de nós estarmos conectados na internet, e talvez muito antes pelo contrário, né, esse movimento de estarmos o tempo inteiro na virtualidade nos roube a oportunidade de uma relação analógica com o mundo real. Não é nada disso. É muito antes pelo contrário. É um incentivo para que nós formemos redes de apoio, redes de afeto, tanto no sentido de ligar pessoas afetadas de alguma forma pelo suicídio, ou unir as pessoas que estão em risco de se matarem, e com isso promover relacionamentos também em pessoas que a gente chama de sobreviventes, né, que perderam alguém pelo suicídio. Enfim, de uma forma geral, eu acho que essa ideia do conectar é um convite para que a gente se coloque de uma vez por todas no sentido adequado do que vem a ser vivermos em sociedade, num contexto de interdependência, no sentido de solidariedade, para que a gente possa se auxiliar mutuamente nessa árida e dura travessia. Eu queria até abrir um parênteses para falar rapidamente de uma questão muito séria relacionada a esse delicado momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia que nos assola, que é chamado síndrome pós-Covid, que é uma complicação decorrente da infecção e tem como sintomas mais comuns a fadiga intensa. Eu não sei se vocês já tiveram a Covid, mas muitas pessoas que foram acometidas da doença se queixam, né, dessa fadiga absurda, uma fraqueza muscular, às vezes uma dificuldade de respirar, alguns quadros de déficit cognitivo e, não raro, quadros de ansiedade e depressão, o que muitas das vezes é agravado pelo isolamento social. E nesse momento, né, em que todos os protocolos sanitários recomendam que a gente respeite o distanciamento social, a gente às vezes fica sem saber como lidar com essa ideia, né, do isolamento.
não significa estar isolado que a gente tenha direito de abandonar os afetos, de ser indiferentes à dor daqueles que nos cercam, e também a nossa própria dor. Não significa distanciamento emocional. O que nos leva ao segundo verbo, à segunda ação proposta, que é comunicar. O silêncio é talvez uma das barreiras mais importantes a serem quebradas para que a gente permita que esse outro faça parte, de fato, da nossa vida. E daí é fundamental a comunicação. Uma comunicação mais efetiva, uma comunicação mais afetiva, que só se dá, claro, quando há, de fato, respeito. Quando eu respeito alguém, durante um tempo, isso permite a construção de uma relação de confiança. Não há confiança sem respeito. E para que eu possa me comunicar de fato, eu preciso confiar. Eu preciso saber que do outro lado não vai ter um dedo em riste, não vai ter reprovação, não vai ter cara feia, não vai ter tromba, não vai ter bico, mau humor, não vai ter DR, que me leva ao si mesmo. Quando existe esse espaço, eu posso ser eu mesmo. Eu posso dizer dos meus vazios, das minhas angústias, das minhas ansiedades. No caso do suicídio e quadros, né, de pessoas com risco de suicídio, talvez das principais causas é exatamente isso. Não conseguir se comunicar. Não conseguir dizer da sua dor, da sua angústia. E a gente precisa tocar nesse assunto. A gente precisa colocar o dedo nessa ferida. Ignorar essa maciça incapacidade de nos comunicarmos de verdade seria quase que ignorar que 800 mil pessoas morrem todos os anos em várias partes do mundo por autoextermínio. E isso faz com que a gente busque meios de ser mais sinceros. E sinceridade, de alguma forma, flerta com a capacidade de ser transparente comigo mesmo. A gente acha que sincero é aquela pessoa que diz tudo que pensa para os outros. Isso é franqueza. E que ninguém nos ouça, mas o franco, às vezes, é um chato, né? Uma pessoa inconveniente. Sinceridade é a capacidade de eu perceber como eu me sinto. E que, se aliada à honestidade, né, à transparência com os outros, no que se refere aos nossos valores, aos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, poderia possibilitar uma relação mais próxima do nosso si mesmo com o si mesmo do outro. Nenhuma comunicação ou conexão no mundo terão os efeitos esperados sem o cuidado. O que nos leva, então, à terceira ação, né? O terceiro verbo, que talvez seja o foco do nosso estudo de hoje. Cuidar. Antes, tem alguma questão, Cris? Eu estou vendo que você está querendo. A Mônica colocou aqui que, dentro, né, dessa tentativa da gente falar, ou tentar dizer e ninguém estar disposto a entender. É mais fácil fingir que nada está acontecendo. Não, e esse é um dos pressupostos da relação em comunicação. Que haja alguém que fala e que haja alguém que ouve. E que isso também é fruto dessa relação de confiança que é construída através do respeito. Se eu tenho respeito,
pelo si mesmo do outro, isso vai me fazer, né, entendendo que é um construto, que é uma identidade, que é o resultado de uma história, de experiências que o trouxeram até onde ele se encontra, isso me leva necessariamente à disposição do ouvir. Se eu percebo no outro esse si mesmo, é muito provável que eu esteja pronto e disposto a ouvir. Não, o cuidar não significa, e eu acho que isso é muito importante, que a gente vai assumir de tal forma a responsabilidade nas nossas relações, de maneira a viver a dor do outro, ou assumir o fardo do outro. Não. Mas talvez cuidar do meu si mesmo, ou cuidar de mim mesmo, de tal forma que eu esteja inteiro para auxiliar o outro quando e o quanto isso estiver ao meu alcance. No final das contas, o cuidar é essa dimensão que nos coloca em contato com a nossa infinitude, a nossa grandeza e também com a nossa limitação. De nós entendermos que nós não somos super-heróis e que nós devemos exclusivamente fazer o nosso melhor. Estabelecer relações de reciprocidade, quando existe essa confiança e esse respeito mútuos. E reciprocidade não necessariamente significa correspondência. É estar para o outro o quanto esse outro está para mim, numa relação de via de mão dupla, mas não necessariamente da mesma forma. Porque se fosse, porque a gente espera que a relação seja assim, né? Ah, mas eu te dei 2, me dá 2 também. Não, se assim fosse, a gente estaria desconsiderando tudo aquilo que a gente conversou sobre o si mesmo. Porque a gente não pode dar a mesma coisa, porque nós não somos iguais. Cada um de nós é um. Cada um de nós é único. E a gente só vai dar aquilo que a gente dá conta. Porque a gente só se coloca na vida como a gente dá conta, como a gente consegue. E essa diversidade que nos permite ser nós mesmos é a mesma diversidade, a mesma ideia que permite o outro de ser ele mesmo. Cada um amando o si mesmo, cada um amando a si mesmo. Acho que é um desafio, né? A Luciene trouxe uma observação aqui, ela trouxe uma música da Legião Urbana, dentro desse contexto, né? Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Veja bem, nesse caso, em ocorrendo, não há reciprocidade, não há correspondência, não há respeito e muito menos o amor de si ou o amor do si, mesmo do outro. E é engraçado quando a gente começa a pensar na cultura, né, que nos envolve. Eu fiquei hoje tentando levantar algumas músicas. A nossa música popular brasileira é de uma riqueza absurda. E estava aqui me lembrando de uma música do Peninha, salvo engano, que ficou imortalizada na voz do Caetano Veloso, que diz mais ou menos o seguinte: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Lembram disso? Uhum. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Para que da boca para fora? Vamos falar do que está cheio o coração. E não ao acaso essa música se chama Sozinho. Muito provavelmente, quando a gente está desconectado do si mesmo, quando eu estou conectado de mim mesmo, é exatamente assim
que eu me sinto sozinho. Porque muitas das vezes o nosso impulso louco de estarmos aí indo em busca de outras pessoas é exatamente porque a gente não dá conta de si mesmo, de nós mesmos. E talvez esse tipo de reflexão seja importante para que a gente acredite, ou tenha certeza, ou busque forças o suficiente para que a gente cumpra com a parte que nos cabe na obra da criação, cada um no seu próprio tempo, de nós sermos Deus, de nós brilharmos a nossa luz, e de nós, de uma vez por todas, sermos amor. E com isso, estarmos aí alinhados ao nosso projeto de felicidade, porque para o espírito não há felicidade onde não há amor. E nós existimos para o amor. Tony, o Carlos está perguntando se ele pode fazer um comentário. Claro, imagina, esse espaço é um espaço aberto. Boa noite. Ok, obrigado, Cris. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio. Muito boa muito excelente o estudo, e realmente, com relação à prevenção do suicídio, o desafio é fazer com que aquele suicida potencial coloque, como você disse, explicou, coloque para fora e converse a respeito da dor pela qual está passando e que o faz pensar na possibilidade de remover a dor através do próprio suicídio, através de retirar a própria vida. Esse contato, esse diálogo que deve existir com outras pessoas, a fim de que o potencial suicida possa colocar o que o traz, o que o leva a pensar dessa forma, deve ser acompanhado também através de um profissional de saúde, porque a gente não pode esquecer a contribuição que a medicina psiquiátrica pode dar nesses casos. Pode ser difícil de conduzir o suicida a um tratamento adequado do ponto de vista médico. Eu creio que até a própria espiritualidade recomenda isso. Mas, porque a medicina psiquiátrica tem muito a contribuir nessa prevenção, através não só do diálogo, mas através de drogas muito eficazes. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai depender também da disposição da pessoa, do potencial suicida, daquele espírito em querer ser ajudado dessa forma. Mas eu também acredito, em suma, muito na ciência médica, em poder contribuir nesse sentido, entendeu? Carlos, claro, sem sombra de dúvidas, existe aí um trabalho que profissionais devidamente instruídos têm um alcance em uma dimensão que a gente não dá conta. Na minha experiência, né, ao longo desses anos todos na casa espírita, eu só acho que existe uma outra terapia, um outro tratamento que, com menos técnica, mas com grande efetividade, que se chama afeto, que se chama amor. Escuta ativa. Poucos sabem, talvez, das técnicas profundas de psicanálise e de teorias terapêuticas, mas ninguém resiste a um coração amoroso disposto a ouvir e a acolher. Tenho certeza que dentre nós existem pais
e mães que já conseguiram, com essa escuta ativa, com amorosidade, dissolver algumas situações que poderiam ensejar a um quadro de risco, né, de agravamento de algum tipo de distúrbio psicológico. E acho muito pertinente a sua fala, né, a sua contribuição, desde que a gente se inclua nisso que você chama dos potenciais suicidas, porque os estudos dizem que 97% das tentativas de suicídio são derivadas de algum tipo de distúrbio emocional ou psicológico. E numa cultura em que terapia é coisa de doido, nós nunca ouviram isso? Fazer terapia na nossa cultura é coisa de doido. Nós não somos criados, nós não somos formados para dar atenção àquilo que nós sentimos e àquilo que nós pensamos. Até se chegar a uma intervenção de um psicólogo ou um psiquiatra, olha, tem de ter muito sangue derramado, muita lágrima derramada. A gente poderia sim evitar isso se a gente estivesse, talvez, num país com uma outra cultura, inclusive com condições financeiras, né, de chegar e conseguir ter o cuidado de um profissional especializado. Mas estarmos uns com os outros de verdade, com brilho no olho e ombro disponível a acolher e a ouvir, naquilo que é o básico de qualquer relação, uma relação de respeito, isso já teria potencial para sanar grande parte das nossas dores, né? Grande parte dos males que assolam aí, o mundo. A gente não se dá conta disso, mas a gente vive uma vida fazendo com que as pessoas sofram sozinhas, sofram caladas, porque a gente não tem tempo nas nossas agendas para estar com esses outros que transitam e também com esses outros que estão dentro do nosso lar. A gente quer saber se tirou nota boa, se está tudo certo, se não tem problema nenhum, não é? E pouco estamos dispostos a receber o outro com toda essa carga de si mesmo que ele traz, né, do seu passado, da sua história e da sua trajetória. Eu acho de verdade que o amor, ele é o remédio infalível. Se é aliado, então, a um tratamento especializado, aí é maravilhoso. É maravilhoso. Mas obrigado, Carlos, achei bem pertinente. Pessoal, mais alguma questão? Senão a gente vai encerrando aqui o nosso encontro da noite. Nada? Não, Tony, tá tranquilo. Até então. Tá bom, pessoal. Obrigado, então. Desculpem os minutinhos de atraso, mas acho que é por uma boa causa. Se cuidem.